Boa noite, amada igreja. Sejam bem-vindos todos vocês que participam conosco desse momento de culto online, de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar vocês a participarem do nosso culto, iniciando com a leitura de um texto bíblico. O texto está lá em Salmos, capítulo 100. Vamos ler juntos o texto sagrado. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Te convido, meu amado e minha amada, a participarmos com alegria, como diz o texto aqui, neste momento de culto ao louvor e louvor ao nosso Deus, porque nós somos dele, porque nós somos povo dele, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E com base nisso aqui, eu convido vocês agora a iniciarmos com uma oração, dedicando esse tempo ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento precioso que temos do nosso dia, Senhor, da nossa semana, reservado a louvar ao Senhor, a engrandecer o teu santo nome, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia nos alcançou, Pai, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós que não somos nada, Senhor, que não temos nada de bom, que somos pecadores, mesmo assim, o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor se agradou de nós, o Senhor nos amou e entregou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para fazer propiciação pelos nossos pecados, para nos curar das nossas enfermidades, dos nossos pecados, para nos transformar de criaturas em filhos de Deus, em fazer um livre acesso, Senhor, entre nós e Ti. Obrigado, Senhor, porque através do Senhor Jesus Cristo, o Senhor se revela plenamente a toda a humanidade. O Senhor se revela através do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade e da sua justiça, Senhor. Recebe, por favor, Senhor, os nossos louvores, o nosso agradecimento, esse culto. Nós dedicamos ao Senhor. Te pedimos que Ele suba como aroma suave e agradável, Senhor, na Tua presença, Senhor. Olha para nós. Recebe, Senhor, essa obra que fazemos a Ti, Senhor, em agradecimento a tudo que o Senhor tem feito de bom nas nossas vidas. E nós oramos agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Vou continuar com vocês ainda no momento missionário. Nessa semana eu gostaria de pedir que os irmãos estivessem se lembrando nas suas orações e intercessões a favor do missionário Kurt Kirsch. Ele trabalha com os povos indígenas na Amazônia. É um grande conhecido nosso aqui e nós somos parceiros do ministério missionário dele, importante. Ele nos encaminhou alguns informativos, uma notícia muito boa a favor dos povos Uai-Uai. Segundo eles, segundo o Kurt, demorou mais de 50 anos, mas toda a Bíblia conseguiu ser traduzida para o idioma Uai-Uai. Foi um trabalho muito penoso, porque a língua deles é só falada, não é escrita. Mas é o primeiro povo indígena brasileiro em que tem a Bíblia totalmente traduzida para o seu idioma. Então, eu gostaria de pedir que vocês estivessem intercedendo pelo Kurt Kirsch, pela família dele, pelo ministério dele lá, e também por todos os povos indígenas, em especial pelo povo Uai-Uai. Vamos orar novamente? Feche os seus olhos e vamos nos dirigir a Deus.
Pai querido, nós te agradecemos imensamente, Senhor, pela vida do missionário Kurt Kirsch, porque o Senhor tem o sustentado, o Senhor tem usado poderosamente, Senhor, na divulgação do Teu Evangelho junto aos povos indígenas. Nós sabemos que todas as nações indígenas são amadas pelo Senhor também, e o Senhor pretende, o Senhor tem os seus escolhidos lá, e o Senhor pretende que a mensagem da salvação do Senhor chegue até eles também, Senhor. E nós te suplicamos que o Senhor continue para que isso aconteça, usando, Senhor, do Kurt Kirsch como uma ferramenta importante, Senhor, do Senhor, uma ferramenta de amor, de misericórdia, Senhor, uma ferramenta importante do Senhor, para que os povos indígenas sejam alcançados por Ti, através dele, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor o sustente, que nada falte a ele, que o Senhor proteja ele, livre de todo perigo, de todo mal, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que o Senhor capacite ele para essa obra importante, Senhor. Nós também colocamos diante de Ti todas as nações indígenas, te pedimos que o Senhor abra a porta, Senhor, para que o Teu Evangelho chegue até lá. Nós te agradecemos porque muitos indígenas que têm recebido o Seu Evangelho têm se embrenhado na mata e têm divulgado, Senhor, a mensagem da Tua salvação. E são os próprios indígenas que têm proclamado a Tua mensagem, não só através dos Teus missionários, Senhor. E nós te pedimos que o Seu Evangelho cresça cada vez mais, atinja cada vez mais, Senhor, o interior da Amazônia, os povos indígenas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome e para que logo venha o Teu reino sobre essa terra, Senhor. Escuta a nossa oração, por favor, porque nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, agradeço a atenção de vocês e agora nós passaremos para os momentos de louvores. Louve a Deus com muita alegria. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito e pela salvação que nós temos por meio de Cristo Jesus. Deus abençoe ricamente.
Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vamos então, irmãos, agora neste momento meditar mais uma vez na palavra do Senhor, a palavra que é viva e eficaz
para penetrar em nosso coração e transformar a nossa vida. Nós estamos na nossa série em Josué, hoje chegamos nos capítulos 16 e 17. Nós vamos ler aí trecho dos 2 capítulos, porque eles contam a história da distribuição para 2 tribos. Primeiramente vamos ler Josué 16, dos versículos 1 a 4. Depois nós vamos ler do 17, a partir do versículo 13 até o seu final. Leiamos então Josué 16, de 1 a 4. Acompanhe comigo, se possível, a leitura. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para Luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote e desce rumo ao ocidente ao limite de Jaflete até o limite de Bet-Horon, de baixo até Gezer, terminando no mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Agora vamos para o capítulo 17, a partir do versículo 13 até o seu final. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e as suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Irmãos, o extraordinário é prerrogativa de Deus. Já o ordinário, o Senhor nos deixou sob nossa incumbência. Se você está percebendo na leitura de Josué, se não fosse a mão do Senhor aqui na conquista dessa terra, esse povo nunca teria expulsado, nunca teria conquistado, nunca teria adentrado em Canaã. O Senhor, de modo extraordinário, de modo sobrenatural, foi à frente do povo. Ele derrubou muralhas, ele deu força ao povo, deu estratégia ao povo, fez com que eles derrotassem exércitos muito mais equipados, muito mais até numerosos do que eles. Assim o Senhor, com seu grande poder, foi à frente e podemos dizer que sim, o Senhor conquistou essa terra para o povo. Agora, de posse da terra, o Senhor deixa atividades, deixa ações, deixa incumbência aos moradores, deixa incumbência ao seu povo. Nós podemos ver um exemplo também do Novo Testamento com relação a isso. Lembra da ressurreição de Lázaro? Obviamente, nenhuma pessoa, nenhum ser humano tem condições de dizer para um morto de 4 dias, sai de fora da sepultura. Jesus, Deus, Filho de Deus, Jesus Todo-Poderoso, Ele tem essa autoridade, Ele tem esse poder e assim o faz. O extraordinário, a ressurreição de um morto de 4 dias, Jesus fez. Só que lembra o que acontece naquele texto? Ele podia, com a sua autoridade, com o seu poder, dizer também para a pedra do sepulcro: pedra, saia daí, pedra, role para a direita, role para a esquerda. Mas não. Jesus diz para as pessoas que estão ali: tirem a pedra. Portanto, o extraordinário é prerrogativa de Deus, já o ordinário é incumbência nossa. E nós temos falado vastamente aqui sobre a relação da conquista de Canaã com a conquista da salvação.
Porque da mesma forma que Josué, e Deus por meio de Josué conquista aquela terra ao povo, Jesus Cristo conquista a salvação. Da mesma forma que Josué, Deus por meio de Josué entrega aquela terra como herança aos filhos, nós também recebemos como herança do Senhor a vida eterna. E isso ressalta grandemente a graça de Deus para conosco, porque nós não temos mérito, assim como aquele povo não tinha mérito, nós também não temos para receber tal herança. Não é suficiente uma limpeza moral, ela não nos faz merecedores se tentarmos fazer no nosso interior uma limpeza moral. As boas obras não são suficientes também para impressionar Deus ou para nos fazer merecedores de uma graça. A obediência à lei também não é suficiente, porque sequer conseguimos obedecer integralmente essa lei. E os rituais religiosos também não são suficientes para que a graça venha até nós. Ou seja, graça é o oposto do merecimento. Nós não merecemos, por isso que nós temos que receber graça. Mas com a salvação em mãos, pela graça, por meio da fé, Deus nos exorta para termos certas atitudes para um bom andamento das nossas vidas. E aí não adianta culpar Deus e jogar na conta dele situações em que nós falhamos ou que nós somos negligentes. Não é porque nós acreditamos na graça, não é porque nós dependemos da graça que nós vamos colocar tudo nas contas de Deus, porque Ele nos dá sim graciosamente a salvação, Ele nos dá a vida eterna, mas Ele nos exorta para que tenhamos também nós atitudes enquanto salvos, enquanto seus filhos. E quando não temos tais atitudes, nós colhemos frutos do nosso erro, da nossa negligência, das nossas falhas, portanto não é culpa de Deus. Quando nós deixamos de fazer coisas, quando nós fazemos coisas erradas nessa nova vida que temos. Perceba que nesse texto, as tribos de Manassés e Efraim, os filhos de José, receberam a sua herança, mas havia coisas a fazer na terra que eles receberam. Portanto, o que eu quero refletir com você hoje, que a graça não anula o esforço. A graça não anula o esforço. E diante disso eu quero propor duas meditações, 2 pontos aqui para pensarmos. Se a graça não anula o esforço, em primeiro lugar, seja diligente. Seja diligente. A porção de terra aqui dessas tribos é a região central de Israel. Essa foi a que caiu para eles ali no sorteio. E grande parte dessa região central de Israel é constituída por uma região montanhosa. E aí no texto, no final do capítulo 17, onde continua toda essa questão, as 2 tribos vêm para Josué reclamar. Josué, nós somos uma tribo numerosa demais e tem pouca terra para nós. E a terra que está aqui, foi destinada para nós, ainda ela é montanhosa e tem muita floresta, tem muita árvore, não tem como a gente construir cidades, nossos acampamentos, nossas vilas, não dá. Essa distribuição foi cruel conosco. Josué, então, ele rebate de uma forma bem veemente. Josué é curto e grosso. Ele diz: se vocês então são uma tribo numerosa, vão até o bosque, cortem as árvores, abram clareiras ali e montem as suas vilas, montem as suas cidades, limpem o terreno e se estabeleçam ali. Não falta mão de obra, vocês são grandes, vocês são uma tribo numerosa, então vão. Se não é por falta de mão de obra que vocês não vão conseguir. Quem sabe essas 2 tribos gostariam de ganhar algo pronto. Algo que não lhes exigisse nada. Algo que eles pudessem apenas deitar numa rede e descansar. Essa terra é nossa, e não precisar se preocupar com mais nada. Mas tinha muito trabalho a ser feito. Tinha árvore para cortar. Tinha que ser estruturada toda ali a vida daquele povo na nova terra. Da mesma forma, meus irmãos, a salvação foi conquistada por Cristo. Sim, somente Ele pôde conquistar. E foi nos entregue como herança, da mesma forma que essa terra foi entregue a Efraim e Manassés. Todavia, viver nessa nova vida, a vida que Cristo nos deu por herança, nos exige uma participação ativa.
exige que sejamos diligentes, que tenhamos proatividade, que nos esforcemos para viver nessa nova vida. A graça não anula esse esforço. Então eu quero lembrar aqui que o Novo Testamento ele é muito claro para nós quanto a isso, para sermos diligentes e nos esforçarmos. Essa palavra diligente, essa palavra diligência, ela aparece em vários textos, como Hebreus 6:11, como 2 Pedro 1, 5 e 10, como 1 Timóteo 4, 10 e 15, como Judas 1, 3. Você pode depois procurar todos esses textos, falam de nós sermos diligentes nessa nova vida, de nos esforçarmos. E em mais, não só essa palavra diligência, mas a própria palavra esforço está muito presente no Novo Testamento. Quem não lembra daquele célebre texto de Jesus em Lucas 13, 24, onde ele diz: esforçai-vos por entrar no caminho estreito e na porta estreita. Esforçai-vos, é a palavra de Jesus. Tem que ter um esforço nessa caminhada de fé, tem que ter um esforço de nossa parte. E também em Hebreus 4:11, quando o autor da carta diz: esforcemo-nos para entrar também no descanso do Senhor. A graça, de maneira nenhuma, anula o nosso esforço. De forma que, gente, tem muita lenha para cortar. Assim como Efraim e Manassés precisavam cortar lenha, nós também. Na nossa caminhada de fé, há muita clareira para abrir. E aquele que quer desenvolver a sua salvação, precisa sim ser diligente e ser esforçado. A falta de crescimento espiritual não é culpa de Deus, é nossa. Se nós estamos estagnados na nova vida, na nossa espiritualidade, não é culpa do Senhor, não, porque Ele nos deu todas as condições. É culpa nossa, de nossa negligência, muitas vezes de nossa preguiça. Você tem cortado lenha? Você tem trabalhado, você tem sido diligente, você tem buscado o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu ânimo? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos ser esforçados. As tribos de Manassés e Efraim aqui não queriam esse trabalho, eles queriam receber a terra com menos coisas para fazer. Eles vão reclamar para Josué, Josué é bem duro. Bom, se vocês são numerosos, então vão lá, abram clareiras, cortem as lenhas, abram as clareiras no bosque para que possam habitar. Segundo lugar que eu quero propor aqui a reflexão é: se a graça não anula esforço, então não dê chance ao inimigo. A outra reclamação aqui que segue no texto, no final do capítulo 17, é que os cananeus que estão nas planícies têm carros de ferro, Josué. Assim chegam Efraim e Manassés para Josué: olha, tá bom, nós vamos abrir clareira, vamos cortar as lenhas, mas mesmo assim não é suficiente. E nas planícies que estão aqui no nosso território, tem cananeus muito fortes, com carros de ferro, olha os exércitos que eles têm, vai ser difícil demais de conquistar isso. Josué, mais uma vez, é bem firme e diz: isso não é desculpa, vocês são um povo numeroso e forte. E vocês, além de cortar as árvores, também vão conseguir expulsar eles da terra. Eu tenho certeza disso. Veja aqui, perceba aqui a diferença dessas duas tribos para Caleb. Lembra da história de Caleb que nós vimos aqui? Vimos a história de Caleb nos capítulos 14 e 15. Caleb, com 85 anos, pedindo para Josué sua parte de herança e dizendo assim: não importa se tem gigante lá, eu estou com o mesmo vigor de 45 anos atrás e dá essa terra para mim que eu vou conquistar. E no capítulo 15 o que acontece? Ele vai e expulsa 3 clãs de Enaquins e assim se estabelece na região. Olha a diferença de Manassés e Efraim para Caleb, um homem de fé. Havia uma ordem clara de Deus para expulsar todos os povos cananeus daquela terra. Nós já vimos isso nessa série de Josué. Porque era uma mistura perigosa. Os cananeus eram povos de uma idolatria assim, que zangava a Deus, que
atraía a ira de Deus. Por exemplo, os cananeus tinham deuses como Moloque, que exigia sacrifícios de criança. Os deuses como Baal, que exigiam em seus rituais a promiscuidade, como rituais para a fertilidade da terra. Portanto, Deus dá a ordem clara: expulsa esse povo daí, misturar com eles não é boa coisa. Nós lemos no versículo 13 que não foi isso que eles fizeram. Eles tinham força, eles eram um povo forte, o povo de Israel, mas não usaram dessa força para expulsar, eles usaram dessa força para deixar eles ali fazendo trabalhos forçados. E o grande prejuízo, nós vemos isso anos mais tarde, quando ali o reino de Israel, já na época dos reis, comete muitas idolatrias. E essa terra aí de Efraim, essa terra de Manassés, mais tarde é conhecida como território da Samaria, uma terra conhecida pelo seu sincretismo religioso, sua mistura que não agradava nem um pouco a Deus. Mesmo com a salvação em mãos, nós não podemos dar chance ao inimigo. E a guerra que o inimigo tem, falando de nós agora, é uma guerra contra nós. O inimigo não é inimigo de Deus, preste atenção. Se o diabo quiser fazer uma guerra contra Deus, ele não é maluco, ele perde na hora. Só de Deus olhar para ele já perde. Portanto, o que ele vem fazer? Guerra contra nós, os filhos de Deus, porque conosco ele pode guerrear e prevalecer se pela sua força. Portanto, o inimigo é o nosso inimigo e nós temos essa guerra aí presente no nosso dia a dia. Não podemos dar chance a ele de maneira nenhuma. E para isso eu quero ler para você um texto clássico da Palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo lembra dessa guerra e ele nos dá aqui ferramentas para que possamos lutar essa guerra. Efésios 6, de 10 a 18. Lembra desse texto? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perceba aqui nesse texto que o apóstolo Paulo, ele está preocupado com o povo de Éfeso para que eles consigam vencer essa guerra. E ele dá aqui ferramentas maravilhosas, evocando aqui a figura do soldado romano, para que o povo de Éfeso consiga vencer. E preste atenção que aqui os equipamentos de guerra que Paulo fala são equipamentos de defesa, como por exemplo o escudo, o capacete, a couraça, o cinto, como instrumentos de ataque, como a espada da fé. Na nossa guerra, nós precisamos nos defender muitas vezes das ciladas do mal, mas nós também podemos atacá-lo como? Com a palavra de Deus, com a palavra que vive e que floresce do nosso coração. Nós também podemos vencer o mal, não apenas resistir, mas vencer. E ele fala isso: no dia mau vocês resistem, mas depois de terem vencido tudo, vocês podem permanecer inabaláveis. Nós estamos em guerra, portanto não dê chance ao inimigo. Tome como exemplo aqui Efraim e Manassés. Mesmo que o inimigo mostre força e pareça poderoso, que ande com carros de ferro, como no caso desse texto, nós temos condições de vencê-lo.
Por nossa força, não, mas pela obra do Senhor em nós. Com esses elementos que o apóstolo Paulo aqui nos mostra. Não dê chance ao inimigo, não negocie com ele, não submeta ele a trabalhos forçados, expulse, porque com o inimigo não se negocia. E assim nós podemos permanecer firmes e inabaláveis na nossa caminhada de fé. Para finalizar aqui, eu quero te fazer 2 perguntas para a sua reflexão. O que faz mais parte da sua vida? Reclamação, letargia ou diligência? Reclamação, letargia ou diligência? O que faz mais parte da sua vida, da sua caminhada de fé? Segunda pergunta: você tem negociado com o inimigo? Você já se deu conta da força que você tem em Cristo e dos equipamentos poderosos que Ele colocou ao seu dispor? Pare e pense nisso, para que você possa caminhar vitorioso em sua caminhada de fé. A graça não anula o esforço, por isso sejamos diligentes e na guerra que temos contra o inimigo, que nós não demos chance a ele, chance nenhuma a ele. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basta inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basta inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basta inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Muito bem, irmãos, vamos terminar esse culto agora. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, poder cultuar conosco dessa forma hoje, louvando, ouvindo a palavra, orando conosco.
e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Reverendo Silas está voltando de férias agora, a partir dessa semana ele já está aqui novamente, muito provavelmente domingo que vem ele estará aqui pregando também para os irmãos e compartilhando da palavra conosco. Seguimos com as nossas programações, né? Às terças-feiras a reunião da SAF que está acontecendo, quintas-feiras a reunião de oração também de forma online, a nossa escola bíblica, domingo de manhã, as escolas bíblicas das crianças, dos adolescentes, tudo acontecendo aí, né? Não perca nenhum desses momentos de edificação e precisando de algo, você pode nos procurar, nós estamos inteiramente ao dispor dos irmãos para passar por esses dias. Se precisar de uma conversa, de uma orientação, de uma oração, nós estamos à disposição, nos procure. Se precisar de alguma ajuda em qualquer sentido, até mesmo financeira, alguma situação de necessidade, nos procure. Nós estamos aqui à disposição para passar esse momento com vocês, nossos irmãos em Cristo. Vamos orar então para encerrar esse culto e também receber a bênção do Senhor. Ó Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que tivemos de adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, cantar louvores, ler a Tua palavra tão viva, tão rica para nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado porque essa palavra mais uma vez nos exortou hoje a andarmos nos Teus caminhos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, diante dos desafios que temos, ó Pai, para que possamos andar realmente nos Teus caminhos. Ó Deus, cuida de cada irmão, de cada irmã, ó Pai, em nome de Jesus, durante essa semana, nos seus trabalhos, nos seus afazeres domésticos, nos seus relacionamentos. Ó Deus, que todo o povo do Senhor seja guardado por Ti e possa em todo tempo testemunhar o Teu nome. Livra, Senhor, de todo mal. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos livre, ó Pai, do vírus, ó Pai, que circula por aí, ó Pai. Livra-nos de complicações nessa área. Cuida daqueles que estão doentes, ó Pai. Coloca ali Teu bálsamo, ó Pai, Teu conforto, e também te pedimos, ó Pai, pelo Teu poder, que se for a Tua vontade, o Senhor possa curar os irmãos. Ó Deus, abençoe nossos lares, nossos relacionamentos, que sejam fortalecidos no Senhor, para a glória do Teu nome. E Tua igreja possa, Pai, mesmo em tempos tão difíceis, continuar proclamando, continuar anunciando, continuar sinalizando o reino do Senhor, proclamando o evangelho da graça de Jesus para sempre, ó Pai, com todo o vigor, com toda a energia, com todo o ânimo, ó Pai, com toda a coragem. Ó Deus, cuida de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a força, o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém.